O que eu tenho para te dizer é, se você entender o que a gente vai falar aqui, a sua vida não vai ser a mesma a partir de hoje. Vai falar hoje é algo assim, ó, que vai realmente, a sua vida não vai ser a mesma a partir de hoje. E nós temos alguém aqui junto com nós, a nossa gatinha. Se escutar o miado, é a nossa gata que tá aqui junto. Ela fica chamando, gente, porque ela quer estar junto, e aí ela fica nos chamando. Bom, mas vamos agradecer aqui a nossa audiência, pessoal que nos acompanha aqui há anos já através do YouTube. E hoje nós vamos revelar 3 barreiras que estão impedindo que você viva o extraordinário na sua vida. Mas o que é o extraordinário, né? É a vida que Deus projetou para ti. O que é uma vida extraordinária? Uma vida onde você... Vou ter problema? Não, você vai ter desafios. Olha, mudança de mentalidade. É uma mudança de como enxergar as coisas, né? Mas o mais interessante é que essas barreiras são barreiras invisíveis. Talvez você tenha elas, com certeza, pelo menos uma delas você tem. Geralmente as 3. E você nem percebe. Então assim, ó, fica até o final, para que você possa ter essa clareza, para identificar se você tem essas barreiras, aonde você está prisioneiro, e a gente vai dar algumas estratégias também. Tá, mas enquanto isso, pessoal, vocês vão chegando, o que vocês precisam fazer para nos ajudar? Curtir e compartilhar. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Por que eu tenho que fazer isso? Porque somente assim a gente consegue alcançar mais pessoas, entende? Então, o teu esforço é um dedinho que tu vai apertar. E isso vai ajudar muitas pessoas. Então, assim, ó, faz um favor para nós aí, quer nos ajudar? Curte, compartilha, deixa o teu comentário, te inscreve no canal, que aí sim a gente consegue alcançar mais pessoas. Mas para começo, né, gente, já começa aí compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, começa chamando o pessoal para que muitas pessoas possam aí receber e possam acompanhar. Mas é bênção mesmo, então, queridos. assim, quando o pessoal vai chegando, vamos começar devagarinho, né? Vamos entender. A gente falou de cativeiros mentais. Cativeiros quer dizer prisão. Mentais, quer dizer que a minha mente está prisioneira. Então vamos ver alguns conceitos. Sabe que a gente trabalha, como que a gente trabalha no Instituto? A gente trabalha como base a palavra de Deus, então a gente vai na fonte, no manual da vida, né? Que é, como diz o nosso amigo Feijó, o manual da vida, né? Eu vou ler meu manual da vida, quando eu vou ler meu manual da vida já sabe, né? É verdade, você tem um manual. Olha só, você tem um manual. Leia o seu manual. Então a gente vai no manual da vida. Vamos trazer um pouquinho da ciência através da neurociência para você entender a parte neurológica, né, da parte física do teu cérebro, e também vamos trazer uma base da psicanálise, da psicologia. Que é a parte emocional, que é o emocional, né, da mente ali. Então a gente traz esses 3 para quê? Para que você realmente tenha a clareza necessária para virar a chavezinha. Vou começar com a pergunta. O que são cativeiros mentais? O que são cativeiros mentais? Vamos para o conceito? Padrões de pensamentos, crenças e bloqueios emocionais negativos que impedem o teu crescimento e a tua transformação. Eu vou repetir. São os teus padrões de pensamento, de sentimento que impedem você, aprisionam você para que você não consiga avançar, não consiga crescer na vida, não consiga ser transformado. A gente vai falar muito hoje sobre transformação. E muitas vezes você sabe que tem que ser transformado, mas por que eu não consigo ser transformado? Racionalmente eu sei, mas por que de alguma forma, inconscientemente eu não consigo? Porque você está prisioneiro. Então, prisão emocional, prisão mental, cativeiro mental tem a ver com os teus padrões de pensamento. O que tu anda pensando? Aquilo que você acredita
como uma verdade e nem sempre é uma verdade. Aliás, a verdade sempre é, né? A questão é se a verdade ela está te aprisionando ou está te libertando. Então, neurociência, né? Vamos entender essa questão neurológica no teu cérebro físico agora, tá? Então, os pensamentos, eles criam conexões neurais que se tornam padrões automáticos. Então, quer dizer que na tua mente tem umas estradinhas neurológicas, quer dizer, físicas, que você entra no piloto automático. São os teus hábitos, né? Assim como a gente escova os dentes, a gente tem padrões de pensamento no piloto automático. A questão é, que padrão é esse? Te ajuda, edifica, como diz a nossa filha, te edifica ou não te edifica? Te liberta ou te aprisiona? Te impulsiona ou te trava? Bom, o que a psicanálise fala, né? Freud aborda traumas e padrões inconscientes como elementos que moldam a nossa percepção da realidade. Vamos lá. Como é que faz? Traduz isso daí. Vou traduzir para você. Emoções, acontecimentos geraram emoções muito fortes em você. Isso criou como é que se diz? Como é que eu posso explicar para você? Um trauma raiz, um pensamento raiz, algo que foi ali e que se conectou no seu cérebro, se instalou no seu cérebro, e esse trauma vai colar, vai fazer as estradinhas que o Jason falou, e vai fazer várias conexões com outras coisas. Por exemplo, vamos ver, um acidente. Você era criança lá e passou por um acidente. O que aconteceu nesse acidente? Vamos ver. O que acontece num acidente? Você tem o susto, o medo, a angústia, alguém se machucou, alguém morreu. Como que foi esse acidente? Então, tem várias coisas que se ligam ali naquele acidente. Tem o barulho, tem o cheiro se derramou gasolina, combustível, sabe? Tem várias coisas. Pode ter sido um acidente doméstico. Derramou um azeite com óleo, pegou fogo. Alguma coisa que explodiu dentro de casa. Então, há várias conexões e aí você vai ficar com aquilo. Quando você ouvir o barulho, quando você ouvir quebrando os vidros, ou quando, por exemplo, uma panela de pressão estoura dentro de casa e a criança tá ali e puf, até o adulto, né, gente, recebe um trauma quando explode uma panela de pressão. E aí cada vez que você liga a panela de pressão, o barulhinho que faz assim, né? Aí você já fica com medo. Tá, bom. O que acontece? Vamos colocar isso como se fosse uma questão de alguma coisa que você ouviu, né? Uma pessoa que cresceu ouvindo. Você não é boa. Você não faz nada direito. Você não é boa o suficiente. O que acontece? Na vida adulta, essa pessoa, ela não enfrenta desafios. Ela tem medo de falhar. Quando aparece um desafio, ela, dá para trás. Quando aparece um obstáculo, um desafio, essa pessoa, ela vai parar. Então o que você está entendendo? Então, até aqui a gente falou do quê? Do conceito, o que é uma prisão, um cativeiro mental, uma prisão mental. É mais ou menos isso que a gente está falando. Agora a gente vai falar sobre as barreiras, mas antes vamos para a palavra. Romanos 12, 2. Se você acompanha o Instituto, sabe que esse é o versículo do Instituto Transmitir, né? Exatamente. Esse versículo foi da onde surgiu o Instituto Transmitir. E aqui diz: não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança do modo de pensar. Então, quer dizer que aqui está falando do quê? De uma transformação da mente. Para que você possa sair do seu cativeiro mental, você precisa transformar a sua mente.
A Carmen Soares está dizendo bem assim. Vai ter mais coisa aqui, Carmen. Fica aí. Isso, a resenha a gente arranhou. A resenha a gente arranhou. Arranhou assim na superfície. Agora a gente vai revelar as três principais barreiras. As 3 barreiras, assim, que é assim, ó. Como eu falei no começo. Ou você tem, no mínimo, uma você tem. Mas eu creio que provavelmente as 3. Por que você sabe disso, Geisa? Porque a gente atende pessoas o dia inteiro. E essas barreiras são muito comuns. 98% das pessoas, elas têm essas barreiras. Se formam essas barreiras. Eu acho que todo mundo tem. Não, eu tô dizendo as 3, né? Não, as 3 não, mas 100% tem alguma. Não, 100% tem alguma. 100% tem alguma. Mesmo aqueles que dizem que não tem, tem. Aí já tá... Não já tenho, é negação. Quer dizer que é uma barreira. Isso. Entendeu? Então, vamos começar com a primeira. Traumas, tá? Que é a raiz do cativeiro. O que é a definição de um trauma? Evento intenso que marcou profundamente a mente e o coração. Emocional. O que eu falei antes, né? Sobre o trauma. Que a pessoa sofre um momento, pode ser a perda de uma pessoa, pode ser a separação dos pais, pode ser brigas, né? Dos pais na infância, discussões, coisas que foram traumáticas e que marcaram emocionalmente. Assim, para que você possa ter uma ideia, é como se você visse a cena, visse a situação e fosse carimbado. Sabe um carimbo assim? Carimbado. Carimba. Você tem um carimbo. E aquilo fica marcado. Tá autenticado dessa situação. Então, toda vez que você olhar para essa marca, você vai lembrar da situação. Só que isso vai começar a ficar recorrente. E aqui, para entender melhor, eu separei em 2 partes aqui, né? Que são os traumas físicos, né? Que a Márcia estava falando ali. O que é? Todo tipo de violência, todo tipo de acidente, são coisas físicas, né? Coisas que acontecem no teu físico, assim, tipo, tu te machucou, um acidente de carro, ou caí de uma escada, ou tô jogando futebol, quebrei meu braço, sabe? É alguma coisa assim, dependendo da tua percepção, talvez você não jogue nunca mais, porque ficaste com um trauma, né? E a Márcia falou muito bem ali, o luto, dependendo de como você olha para esse luto da pessoa, do ente querido que não está mais com você, você pode ser traumatizado, tá? E como foi a perda também. A perda, o tipo da perda, então tem várias questões, e o que a gente precisa entender, pessoal? O trauma, ele é pessoal, tá? É individual, então às vezes tem 2 pessoas na mesma situação, uma é traumatizada e a outra não. É isso que a gente precisa entender. Então, jamais diga assim, isso aí é uma bobagem. Não é uma bobagem. É uma bobagem para você que tem uma percepção diferente. Agora, para a pessoa que está vivendo aquilo ali, que tem esse trauma, né? Como diz ali, a raiz do cativeiro, o que acontece? Ele tem esse carimbo para o resto da vida. Por que eu digo para o resto? Porque é possível, eu vou te entregar chaves hoje para você começar a sair dessa prisão, sair desse trauma. Então, assim, no parte emocional, luto, ofensas, sabe aquela pessoa que te humilha, te ofende, te fala coisas que você não é, dependendo de como você recebe isso, pode ter um trauma. É muito comum, às vezes, a gente sempre usa esse exemplo, mas é muito comum uma autoridade te humilhar, tipo uma professora. Então, às vezes, tu não consegue mais gostar daquela aula, por exemplo, daquela matéria, tipo matemática, porque não tem a ver com a matéria, não tem a ver com a matemática, tem a ver com o que aconteceu nesse período, na hora da matemática. Talvez a professora te traumatizou de alguma forma, entende? Então, o bullying, também a separação dos pais, como tu tinha falado. Então, isso é regra, 100%. Pais que se separam geram traumas para os filhos. Por mais amigável que seja, essa separação vai gerar. E detalhe, vai gerar trauma para os 2 também, tá? Com certeza gera trauma para os 2. Por quê? Porque você já está saindo do relacionamento que não deu certo. Isso já é um trauma. Bom, eu quero dar boa noite para Elis Nunes. Boa noite, amados. Querida, bem-vinda. Deus abençoe. Já chega compartilhando, Elis, para todo mundo,
tá? Que eu sei que você tem muito conhecido aí, a Elisa também daqui de Livramento, da Batista Nacional, e esposa do Valmir Palhares, nosso querido amigo. Bom, o que a neurociência fala sobre traumas, tá? Como que a neurociência vê que é a parte física do cérebro, a neurociência, tá, gente? A parte dos hormônios, a parte física do seu cérebro. Assim, os traumas, eles impactam o cérebro, gerando cortisol e adrenalina elevada, que paralisa a sua capacidade de tomar decisões. Que é o que a Márcia falou de congelar. É o Tu congelou. Não sei o que eu faço. Só que toda vez que tiver algo parecido, você vai congelar. Porque você, por mais que tenha adrenalina e cortisol, que seria o quê? Para você se mover, deu um efeito ao contrário. Você já aconteceu travou. com você, né? A pessoa chegou e falou um monte de coisa e tu ficou assim, ó. Ah. Aí depois que a pessoa foi embora, tu... Mas por que eu não respondi? Por que eu não falei isso? Travou. Então. Tá, mas daí vamos aprofundar. Às vezes é bom, tá, gente? Às vezes é bom. Às vezes é bom que... Eu digo que é o Espírito Santo que nos cala, né? Às vezes a gente... Melhor é calar. O sábio é aquele que cala, né? O sábio se cala. Sábio se cala. Então, às vezes é bom ter, né? Uma hora assim de piripaque do Chaves. Exatamente. O piripaque do Chaves, ele é um trauma. Tanto é que acontece que jogam água nele para ele voltar. Entendeu? Exatamente. Para você, claro, que ali tá satirizado, né? Claro. Mas para você ter uma ideia que é essa paralisia mesmo. Psicologicamente falando, né? Vamos pegar com base a psicanálise aqui. Você acaba criando mecanismos de defesa, de repressão ou negação. Que é isso? Negação. Não entra no meu coração, não foi comigo, não sei o que. Sabe, você dá uma desculpa racional, né? Negando que teve o trauma, tá? Para você mesmo, você está negando para você mesmo. Só que aí o que acontece? Toda vez que tiver algo parecido, você vai sentir, mesmo que você diga que não. E a repressão é o quê? Você fica alérgico à situação e provavelmente você, quando vai acontecer algo parecido, você foge, ou você dá uma resposta. Reprime, né, entendeste? gente? É como se você lutasse contra. Tá, mas isso não é bom? Na verdade, são duas defesas que não é normal. O bom seria você não ter sido traumatizado. Entende? No exemplo que eu vou trazer aqui, você vai entender melhor. Por exemplo, uma criança que foi abandonada pelo pai, tá? Na vida adulta, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver medo de ter compromissos e problema nos seus relacionamentos. Porque outra coisa também que acontece. Uma mulher que ela foi abandonada pelo pai ou que ela tinha muito problema com o pai. Quando ela tem um relacionamento e daí ela... Olha só, pensa bem, você tá nem percebendo que isso acontece. Quando é tudo muito fácil, parece que não tem graça. O que essa pessoa tem? Ela tem um vício nesse sentimento que o pai causou, nessa emoção ruim que o pai causou. Como assim, pastora? Aí você procura sempre pessoas com problema, sempre pessoas que vai ser difícil, que vai ser problemático, porque você vai dar valor só quando você repetir aquilo que aconteceu com o papai. Nossa, gente, é profundo. Entenda que isso é inconsciente, você não quer. Mas acontece, por isso que a gente chama de prisão mental. Então vamos lá. Basamento bíblico, né, amor? É isso, né? Isso, já demos exemplo. Salmos 34:18. Quer que eu leia? Lê para nós. O Senhor está perto dos que têm o coração o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito oprimido. Então, o que é isso? Vamos entender.
Como que eu consigo superar um trauma? Primeiro, esse ponto. Ele está perto daquele coração quebrantado, daquele que está disposto a ser transformado. Tá entendendo que os versículos estão se conectando, né? Você só consegue ser curado. O que é o espírito oprimido aqui? É o teu emocional oprimido. É o teu trauma. Que a gente está falando. É a ofensa que está no teu coração. É a raiva que está no teu coração. É a fuga que está no teu coração. É o ciclo repetitivo na tua vida. Então, para que Deus possa chegar aí e curar esse trauma, você precisa quebrantar o coração. Que é, em outras palavras, permitir. Permitir que Deus faça isso. Mas aí tem um detalhe. Muitas vezes eu não permito, porque eu tenho o quê? Um podcast, a gente fez todo um podcast inteiro sobre isso, né? Quer falar a palavrinha aí? Orgulho. Ai. Chegou quem aqui? Leige Ayang. Isso. Leige Ayang, boa noite, Deus abençoe, muito bem-vinda, querida. Deus abençoe. E o que eu tenho para perguntar para você antes da gente trazer a segunda? Uma perguntinha. Quais os traumas que você carrega e ainda te aprisionam? Pensa. Agora é hora de pensar. O que você precisa entender? Todos os nossos podcasts, de alguma forma, você vai ter uma transformação. Se você fizer a instrução que a gente pedir. Tá? O que a gente está dizendo para você fazer agora? Pensa um pouco. Quais são os traumas? Você teve clareza agora o que é trauma. Vamos lá. Quais os traumas que você carrega que estão te aprisionando? Como assim me aprisionando, Jason? Que estão impedindo que você avance, que você viva a vida extraordinária, que estão impedindo o seu relacionamento, que estão impedindo o seu crescimento profissional, que estão impedindo você ser um melhor filho, uma melhor filha, um melhor esposo, uma melhor esposa, que estão impedindo... Sabe? Que você tenha saúde no teu físico também, a gente já vai falar sobre isso, que estão impedindo que você avance ministerialmente, que estão impedindo que você sinta a presença de Deus na tua vida. Tudo isso pode estar sendo ocasionado por traumas. O que a gente tem para dizer para você, né? Primeira coisa, assista até o final. Porque até a metade você não vai ter a clareza e nem a solução. Então, você precisa assistir os podcasts do início ao fim, porque a gente traz primeiro a clareza para que você descubra o que você tem, para que depois a gente traga no final alguma solução para que você possa colocar em prática. Mas é muito demorado, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você assiste filme, né? O filme geralmente 1h30. Dependendo do filme, às vezes é 2 horas. E você não pula pro final do filme, né? Até porque você vai ficar sem entender. Ou assiste só o começo. Você assiste todo. Podcast é a mesma coisa. Deixa eu contar pra vocês. A gente assiste podcast aqui de 3, 4, 5 horas. Claro que a gente não fica todo o tempo, mas a gente pausa, faz alguma coisa que tem que fazer e volta de onde parou. Mas a gente assiste todo pra entender o que tá acontecendo. Claro, exatamente. Vamos lá, então. Pro segundo. Segunda prisão, tá? Segunda barreira que está te aprisionando. Bloqueios emocionais. São os muros invisíveis. Olha só. Não é a mesma coisa? Não. Nós falamos primeiro de traumas. Agora a gente vai falar de crenças limitantes. Exato. Esses que é essa definição, né? Esses muros são as crenças, né? Imagina que você coloca muros à tua volta para te proteger. Proteger. Que é o quê? Só que muitas vezes esses muros impedem que você avance, impede o teu progresso. Porque aquela questão, dependendo da tua crença, é a altura do teu muro. E daí você acha que não tem nada lá fora. Que tá pior que dentro do teu terreno. Imagina que é um terreno e você construiu muros altos. Tá? O que é crença limitante? Vou explicar aqui rapidamente para vocês pararem, né? Não ficarem assim perdidos. Já vou trazer aqui algumas rapidinha. O Geis me dá uma olhada assim, porque não tá no script, né? Eu sempre gosto de sair fora. Normal. Né? Quebrar protocolos. E aí eu trazer a explicação bem explicada para que você não fique com dúvida. Então, você ouviu lá na sua casa, dinheiro não dá em árvore,
dinheiro é sujo, homem não presta, homem é tudo igual, tem que matar um leão por dia, se eu não fizer ninguém vai fazer. Ouviu, né? Mais 1 milhão de coisas você já ouviu, certo? Rico só é rico porque fez alguma coisa errada, tudo sem vergonha. É ou não é? Ouviu, né? Até repete, até já ensinou os filhos, já repetiu para os filhos. Bom, isso são muralhas dentro da sua mente, invisíveis, muros que bloqueiam você de deslanchar. No quê? Olha aqui que eu falei, finanças, emocional, financeiro, emocional, qual foi a outra que eu vi? Relacionamentos, né? Ali, relacionamento, de tudo um pouco, gente. Quando a palavra fala assim, ó, fortalezas, que Deus destrói as fortalezas, são esses muros que a gente está falando, são as tuas verdades. A gente chama aqui no Instituto Crenças Limitantes de verdades prisionais, porque é as tuas verdades. E se eu te disser assim, tu vai teimar comigo, vai dizer assim, mas é assim que funciona, é assim que é a vida. Claro, você vivenciou isso e se instalou. Já vou te explicar como é que acontece isso neurologicamente. Se instala como uma verdade, só que é a tua verdade. Só que essa verdade está te destruindo. É isso que a gente precisa entender. Na palavra diz assim, ó, assim como você pensa na sua alma, assim é. Neurologicamente, essas muralhas, essas crenças limitantes, elas acabam afetando o teu emocional e o teu comportamento, junto com as pessoas também. Porque toda ação tem uma reação. O que a gente precisa entender? A ação, ela se inicia através de uma verdade que tu tenha. Pode ser uma verdade tua, uma verdade prisional, uma verdade libertadora, uma crença boa. Mas a questão é que você só vai entrar em ação quando você tem um direcionamento. E o direcionamento vem de dentro de você, vem da tua mente. Se você tem essas muralhas, se você tem essas crenças limitantes, então quer dizer que vai ter consequência. Emocional, porque geralmente você vai ter... Quem tem crença limitante, quais as emoções que ela tem? Recorrente. Frustração, raiva, angústia. Por quê? Porque não consegue chegar ao objetivo. Entende? Então, muita conversinha dentro... Eu não vou entrar muito em detalhes, que a gente vai falar isso no Metanoia, tá? E nem tenho tempo para explicar profundo, mas você já entendeu o que é crença limitante. Na parte emocional, a psicanálise fala o quê? Que são pensamentos enraizados que atuam como barreiras psicológicas. Então, são barreiras neurológicas no teu cérebro físico emocionais, impedindo que você alcance o seu potencial máximo. Lembra do que eu falei? A vida extraordinária? O que é uma vida extraordinária? Quando você alcança o seu potencial máximo. Tá, mas eu acho que eu não consigo. Já é uma crença limitante. Deus te criou perfeito. Até onde eu sei, o manual do fabricante, né, o manual da nossa vida, diz que somos a imagem e semelhança do Criador. Então quer dizer que nós precisamos ter uma vida extraordinária. Se a gente não está tendo, tem algo errado conosco. Porque assim fomos projetados. Bom, uma pessoa que cresce, né, ouvindo que dinheiro é sujo, como eu falei aqui, quando ele chega na vida adulta, ele evita crescer financeiramente. E como eu falei aqui das outras crenças, várias coisas que são ditas, desde que você viu sua avó, sei lá, seus bisavós, todo mundo falava, e a mesma coisa, dinheiro não cresce em árvore, tem que matar um leão por dia, se tu quiser ter dinheiro vai ter que bofiar muito, né? Rico não presta, rico é sem vergonha. Então isso tudo, gente, te impede. Tu tá dizendo pro teu cérebro, tu tá dizendo pra tua alma, tu tá dizendo pra Deus. Entenda que essas crenças limitantes, você está dizendo para si mesmo, eu não quero ser rico, eu não quero ter dinheiro, dinheiro é ruim, entenda, eu estou falando em dinheiro aqui, mas as crenças são milhares, e aí entenda que você cresceu ouvindo isso, ou ouviu algumas vezes e repetiu,
A palavra diz que aquilo que você fala, você comerá. Comerá do fruto daquilo que você fala. Então, você pensa naquilo e você fala. Deus, ele te deu livre-arbítrio. Você é livre. Tem livre escolha. Certo? Livre escolha. Poder de decisão. Poder de decidir. E aí, o que acontece? Você diz para Deus, eu quero ser pobre, porque é tudo ruim com dinheiro. Entendeu? Não tem como Deus te invadir e dizer assim, não, mas eu quero, eu vou fazer tu ser... Entendeu? Não dá. É uma escolha que a gente está fazendo. A gente nem percebe que fala e repete tanta coisa que foi dita pra gente que a gente vira maquininha de repetir. Xerox. Então vamos lá. Quais os pensamentos que estão impedindo você de avançar? Quais são as verdades prisionais? Quais são as tuas crenças que estão impedindo? Se eu fosse você, eu pegava um papel e escrevia, porque tá vindo as crenças. Escreve, senão você vai esquecer, porque ela já está no teu piloto automático. Então escreve aí, né? Eu sou, dinheiro é sujo. Essa é padrão. Todo mundo escutou. Só que tudo é sujo, tá? Não só o dinheiro. Então quer dizer que, né? A colher é suja. Tem tudo que é lado. Mas acontece que você fica alérgico ao dinheiro. Né? Até um tempo atrás, a Márcia dizia assim, eu não gosto de pegar em dinheiro. Até um tempo atrás, vou chutar aqui uns 5 anos atrás. Ela não tinha dinheiro, eu não gosto de pegar em dinheiro. O que ela tinha por trás? O dinheiro é sujo. Tá entendendo? Não. Exatamente. Então, assim, ó, vamos lá. Base bíblica. Então, Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu até mudei a tradução aqui, peguei uma versão bem fácil de você entender. Que você pode todas as coisas. Não quer dizer que quando você diz eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece, eu quebro essas fortalezas mentais. Eu destruo esses muros. Eu acabo com essas crenças limitantes. Tá, mas eu até falo isso. E por que eu sigo ainda preso? Jesus, me explica. Nós vamos explicar, fica até o final. Porque aí o que acontece? E o que a gente está falando aqui? O que você precisa entender? Já é o natural para ti isso. Então é muito difícil você resolver um problema qual você mesmo criou. Einstein já dizia isso. Einstein dizia o quê? Quem tem o problema jamais vai resolver o problema. Por quê? Porque ele está dentro do problema. Né? Lembra dos conjuntos? Está contido dentro do conjunto? Está contido, olha só. Contei, não contei? Quarta série, terceira série. Voltou no tempo. Bom, o que a gente falou aqui? Traumas. Os bloqueios são o quê? As nossas crenças, palavras que foram ditas desde criança. E aí você tem essa crença na sua vida e você diz assim, mas realmente é? Sim, você disse que era. Automaticamente acontece para você, porque você falou. Escreve aí se você se identificou. Escreve assim, ó, crença, ou escreve traumas. Só escreve. Não precisa dizer o quê. Só dizer assim, crença, traumas. E vamos... Fala aí pra gente ver que você tá aí. Só pra gente ver se você tá acordado. Isso, tá acordado, tá vendo aí, tá ouvindo. Você fala pra nós aí o que você viu antes da gente falar a terceira. Agora a gente vai falar a mais profunda. A barreira mais profunda. Essa tá lá dentro da tua alma. Lá no interior do interior, sabe? Aquela assim, ó. Às vezes é muito fácil tu identificar o teu trauma, é muito fácil tu identificar a tua crença. Coloca pra baixo, Felipe. Tá parado, tá travado. Não, ninguém falou ainda. O pessoal tá quieto, tão traumatizado com o que a gente tá falando. Última barreira, anota aí. Feridas emocionais. Esse é o maior peso invisível que você carrega. Ó, a Elise colocou aqui, ó, traumas e crenças. Ó, muito bem. Ó, isso que ela acabou de fazer aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui já é uma virada de chave, porque é onde tu admite e tem coragem de admitir a partir daqui. O que você precisa agora? Bom, e agora? Já sei que eu tenho crença, já sei que eu tenho trauma. O que eu preciso? Das ferramentas certas. Ela já tem o coração aquebrantado ali que a gente falou. Primeira coisa,
que eu aquebranto meu coração, é o quê? Perceber o que eu tenho que transformar em mim. Essa é a parte mais difícil num processo, aonde você admite que precisa transformar. Quando você chega nesse ponto, 50% está resolvido. Isso é sério que eu tô falando, 50% já está resolvido, porque você entende que você precisa ser transformado. Então vamos lá, Júlio botou traumas e crenças, muito bem, isso aí, vamos colocando aí, agora sim está se movendo. Isso, parabéns, gente. Bom, vai colocando aqui aí que a gente vai falando. Vamos para a última. Você vai identificar agora. Mas fica até o final que a gente vai dar uma estratégia. Bom, feridas emocionais. O que é a definição, né? São dores não curadas que influenciam as suas ações e decisões. Vou explicar rapidinho. Temos aqui um exemplo? Temos. Tá. Mas como o Jason falou, primeiro a gente vai falar os tipos de... Pode ser. Pode ser? Só cita. Fala aí. A Carmen se traumas. Muito bem, Carmen. Bom, quais são as 5 feridas, tá? São as mais identificadas e uma se subdivide, tá? Que é a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação. Essa se divide em 3, porque humilhação ela pode ser física, ela pode ser verbal, com palavras, e ela pode ser sexual, através do abuso sexual. E a ferida da injustiça, tá? Então, o que a gente quer trazer aqui para você identificar se você tem alguma dessas feridas? E eu posso falar assim, horas, mas o Geis já vai me olhar daí, né? Não, o que acontece? Isso aí a gente não tem como mapear num podcast. Isso não. A gente vai mapear no Metanoia, que a gente vai aprofundar. O que a gente está te dando? Vai dar uma noção para que você possa entender que você tem alguma ferida. Então a gente vai dar um exemplo aqui, mas antes deixa eu te explicar neurologicamente. Diga, na neurociência. Isso, calma. Sabe o que acontece? É que a Márcia é especialista nas feridas. Então, quando fala em ferida emocional, ela quer falar. Até porque ela tinha todas as feridas. A Gabriela já tá dizendo aí que ela tem feridas emocionais, ó. Bom, algumas pessoas que fizeram virtuosamente, a gente já mapeou as feridas, tá? E a Gabriela também falou em traumas. Isso. E o que acontece? Ali no mapeamento, né? A gente identifica, mas não lembra tudo, gente. É um processo bem longo para que haja uma clareza de todas as feridas. Eu só posso dizer assim, ó. Eu tinha 5 feridas, subdivididas também. A subdivisão também, todas elas. E até eu olhava e dizia assim, não, mas essa daqui eu não tenho. Mas depois eu descobria que eu tinha. Porque o Espírito Santo, ele vai te lembrando. E o que eu posso dizer? Deus, ele é misericordioso. E o Espírito Santo, ele é amoroso. Ele não vai tudo de uma vez só. Ele não vai, sabe, te trazer tudo à tona. Então, são coisas que vão indo devagar, por camadas. Há tantos anos que a gente trabalha com feridas emocionais, que a gente trabalha com essas questões. E quando muitas vezes eu tô ministrando alguém, né, que a gente tá orando por alguém, vem na minha mente algo que aconteceu comigo. O Espírito Santo me revela dentro daquele quadro ali e já cura, gente. Isso que é importante a gente entender, que a gente vai identificar com você, mas quem faz a cura, só Deus cura. Cura através do quê, pastora? Cura através de pessoas, cura através de medicamentos, cura sim através do médico. Todas essas coisas são de Deus, tá? A medicação, a cirurgia e coisa. Só que o que a gente tem para dizer para você? Que doença da alma, que ferida emocional, não tem remédio nem cirurgia.
E aí a gente vai para neurociência. Tem como abrir o cérebro e fazer lá uma cirurgia? Nossa filha, ela quer ser quer ser cirurgiã. E eu vou perguntar para ela se ela vai conseguir tirar emoções ali de dentro do cérebro. Não Paulo tem. Ponte, boa noite. Benção. Obrigado, Lúcio. Acho que o Lúcio compartilhou com o Paulo. Amém, Paulo, querido. fala da onde você está falando, meu querido, para a gente conhecer você. Bem-vindo, querido. Bem-vindo. Então, assim, ó, a neurociência explica o quê? Que as emoções reprimidas afetam o teu corpo, fazendo o quê? Somatizando. Aí vem as doenças psicossomáticas, que muitas vezes, para não dizer todas as vezes, estão ligadas diretamente ao teu emocional, às feridas emocionais. Então, dores de cabeça, dores nas costas, dores nas articulações, fibromialgia. E a gente vai longe aqui, gente. E diabetes, pressão alta. Inclusive, a gente tem um e-book que são catalogadas 200 tipos de doenças, a qual a gente conseguiu linkar as origens emocionais. E nesse e-book também você tem como resolver cada uma delas. Ó, o Paulo está dizendo... diminuir esse sintoma. O Paulo está dizendo que ele é de Ribeira e que está no trabalho. Bênção, querido. Benção, Deus abençoe querido. aí seu trabalho. Bom, o Gê estava falando ali, né, das doenças. O que você precisa entender? O que é psicossomática? Rapidinho, Geise. Você falou psicossomática e nem todo mundo sabe o que é. Vai explicar. Bom, Pode explicar. o que acontece? Antes, a ciência estudava as doenças e dizia o quê? Que as doenças eram hereditárias. Só que, o que acontece? Para ser uma doença hereditária, toda a descendência deveria desenvolver a doença. E aí a ciência começou a se perguntar por que uns desenvolvem, outros não, pula e não sei o que, bababá. O que chegou-se à conclusão? Existe uma hereditariedade? Pode sim existir, mas ela é 5%. E os 95%, pastora, ficam nas emoções. Então, um indivíduo que tem uma hereditariedade de desenvolver diabetes, ele vai desenvolver pelas emoções. A gente chama de gatilho, né? Gatilhos, são gatilhos que acionam... Mas não é de comer açúcar. Ai. Sim, por que essa pessoa come desesperadamente açúcar? Então. Porque ela tá preenchendo emoções. É. E aí, o que é a psicossomática, tá? Que o pastor tava falando. Psicossomática é quando o meu emocional joga pro meu corpo aquela emoção e ela se transforma numa doença física. Eu tô tão cheia de emoções ruins. Eu costumo dizer que a mágoa é uma má água dentro do seu corpo, que tá ali podre. E o que algo que tá podre faz dentro do nosso corpo? Imagina você tomar uma água podre. Você tomaria? Não, né? Mas a mágoa, ela já diz, é uma má água dentro de você. Então, ela tá apodrecendo tudo. E aí, a gente tem o câncer, que é o quê? Mágoa. Vamos lá, psicologicamente falando, a psicanálise fala que as feridas emocionais, as feridas inconscientes guiam as nossas reações emocionais, amplificando, escuta agora, amplificando os teus traumas e os teus bloqueios. Quer dizer que, lembra que essa é a mais profunda, então bem provável que tu tenha elas, só que todo trauma vai ser amplificado, toda crença limitante vai ser amplificada com essas feridas. Então entenda que isso é como se conectasse tudo no teu emocional e se transforma numa prisão. Você está preso dentro de você mesmo. Bom, entre traumas, crenças limitantes e feridas emocionais, eu vou falar rapidinho aqui, só para você entender. Por exemplo, uma ferida da rejeição, ela pode se instalar bem lá antes da criança nascer. Tipo uma criança que não é desejada. Mas e como que eu sei, pastora, que eu não fui desejada? Bom, tudo na nossa vida acontece através dos 5 sentidos. E
o primeiro sentido que desenvolve no feto, bem pequenininho, é a audição. Então, o que está sendo falado está sendo ouvido. Então, se uma criança ela não é desejada, se há algum tipo de rejeição dos avós ou dos pais ou de alguém, já registrou. Também essa rejeição gera através de uma separação. Quando o papai rejeita a mamãe, automaticamente os filhos também se sentem rejeitados, vice-versa. Não vou falar só que o homem, né? Mas o que acontece? Já vou pular assim para 3 feridas. A separação dos pais gera 3 feridas já automática. Rejeição, abandono e talvez traição. Se o pai ou a mãe traiu, traição para as crianças também, tá? Depois, humilhação. O que a gente falou? Humilhação, espancar. Física, violência física exagerada. Humilhação em palavras, gente que humilha. Não precisa ter sido os pais, gente. Pode ter sido alguém... Alguma autoridade diante daquela criança. Ou qualquer pessoa que humilhou essa criança, tá? Um professor ou algum vizinho, alguém... A gente fala em autoridade por quê? Porque é o que impacta mais no teu emocional. Porque mais forte. Porque tu entende que essa pessoa sabe mais que tu, de alguma forma, tem um poder sobre ti. Como que foi essa humilhação? Sei lá, a criança fez xixi na roupa. Isso. Todo mundo riu, debochou, entendeu? Humilhação pode ser bullying também. E injustiça, né? É aquela questão de mentir, de enganar, de manipular, de enganar, tá? Então, algumas feridas, só para você ter ideia de quantas feridas a gente tem. Eu falei até sobre a mentira, né? Ontem foi 1º de abril, você assiste, você entra ali no nosso canal, no nosso Instagram ali, que é @itransmitir, e assiste ali um Reels que eu expliquei sobre a mentira, o que ela faz no teu cérebro físico. Ela destrói fisicamente o teu cérebro. Eu nem tô falando da crença limitante que está sendo instalada quando você mente, tá? E por trás tem uma ferida emocional. Tá entendendo como tá tudo ligado? Fora o que diz na palavra, né, Isso, gente? que a Márcia fez um comentário ali que foi forte. João 8, né? Diz o quê? Quem é o pai da mentira? Logo, filho sou. Ai, se eu minto, sou filho de... Beleza, então chegamos até aqui, então... Exemplo, não, já né? Já dei os 5 exemplos. Já deu mais do que... E aí a pergunta, gente. Qual ferida emocional você ainda carrega? Pensa aí. Escreve no teu papelzinho aí, certo? Já falamos então. Embasamento, por favor, Jeremias 30:17. Calma lá. Diga. Já falamos do primeiro nível, traumas. Segundo nível, crenças. Terceiro nível, feridas emocionais. O que diz a palavra de Deus, né, para as feridas emocionais? Olha só que interessante isso aqui. Essa palavra aqui é libertadora, se você consegue aplicar. Jeremias 30:17 diz: restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Se você foi rejeitado, ele vai te restaurar. Ele vai curar essa ferida emocional. Se você foi traído, ele vai curar essa ferida emocional. Se foste abandonado, ele vai curar essa ferida emocional. Se foste, me ajuda aí, injustiçado, ele vai curar essa ferida emocional. Humilhada. E se foste humilhado. Então entenda que tudo isso Jesus pode curar você. Mas, por um outro lado, por que eu ainda não sou curado? E aí é que vem o detalhe. Agora a gente vai falar do que? Da solução. Porque muitas vezes, lembra que eu falei para você? Uma coisa é você pedir para Deus. Outra coisa é você receber de Deus. São coisas diferentes. Não tem a ver com Deus. Tá entendendo o que eu falei? Uma coisa é você pedir para Deus. Outra coisa é você receber de Deus. Por quê? Porque quem decide receber ou não é você. A hora que você pede, ele envia o recurso na hora. Deus não... Deixa eu te contar um segredo. Deus não tem tempo, não vive no tempo. Chama-se Kairos.
Não existe tempo. Tempo só existe para nós. Então, toda vez que você clama, que você ora, que você pede ajuda, ajuda já é assim, ó, na hora assim, ó, pá! Tá, mas e por que eu não recebo? Ah! Porque não sabes pedir. Ou porque não consegue entender a voz de Deus, ou porque tá cheio de muralha, que sabe aquelas muralhas grandes, essas fortalezas que eu falei? Né? A fé, gente, a gente destrói a nossa fé. Porque você, às vezes, ora, fala pra Deus, mas depois você diz, mas eu não, acho que não vai. Pronto, acabou. Solução. Vamos lá agora. Já falamos das 3. Solução. Como quebrar esses cativeiros? Amém. Então, 3 etapas. Aleluia. Vamos Primeira lá. etapa. Autoconsciência. Identificar os padrões de pensamentos e emoções repetitivos. Então, o que você fez até aqui? Primeira etapa. O pessoal que falou aqui no chat, que botou, já identificou. Já passou a primeira etapa. Já conseguiu identificar. Tudo já, Geiso? Não, tudo não, mas alguma coisa já. Porque, como eu falei, aqui a gente não consegue mapear, porque é mais profundo, precisa de uma ferramenta. E é uma ferramenta técnica. Técnica de psicanálise, técnica de neurociência. São as ferramentas e os recursos que Deus envia. Certo? Segunda etapa. Renovar a mente, como diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao mundo. Não sigam presos nessa mentalidade. Né? O que é o mundo? O que diz? É o natural, vamos dizer assim, né? O que é o normal, onde você vai se adequando, vai se acostumando, vai se amoldando e vai criando essas crenças limitantes que impedem a boa e perfeita vontade de Deus na tua vida. Impede que você tenha uma vida extraordinária. Eu estou traduzindo o que diz Romanos 12:2 em outras palavras para ver se você entenda, porque é muito claro ali. Mas o que você entende? O que Deus está dizendo assim, ó? Para que você consiga receber tudo aquilo que eu já te entreguei, a vida extraordinária, até porque você é imagem e semelhança minha, como se Deus estivesse falando, tá? Para você entender. Você precisa mudar a tua mentalidade. Ele está dizendo, você precisa. Não, ele não vai mudar. Você precisa mudar. Como eu mudo? Através de recursos e ferramentas. Que aí a gente vai para a terceira etapa. O que é a terceira etapa? Terapia, mentoria, seminário, curso, podcast, livro, tudo isso são ferramentas. Claro que umas são mais eficazes, são mais rápidas, lógico que sim. Sabe quanto tempo você leva para mudar a tua vida? 1 segundo. Sabe o que é, gente? Que eu tenho para dizer para você é que assim, ó, na vida a gente precisa ter prioridades. E a prioridade na nossa vida, além de Deus, claro, óbvio, tem que ser a gente. Porque na palavra diz que é através da nossa transformação. Então, para você transformar a sua mente, você vai ficar 3 horas. Em 3 horas eu vou transformar? Sim, mas quantos anos faz que a gente assiste praticamente 24 horas por dia? Então, a gente já fez esse trabalho para você. Nós assistimos podcasts, cursos, formações, faculdade, pós-graduação, livros, o tempo todo. Tá, mas vocês não são pastor? Sim, mas a gente é psicanalista, terapeuta, a gente estudou, a gente se capacitou, a gente consegue ser é como a gente fala aqui, né? Ferramentas na mão de Deus. Por que a gente diz isso? Porque quem cura é Ele. A gente sempre não cura, a gente é só ferramenta. É o recurso, é o atalho, é a ponte. Como você quer entender? O que você precisa entender? Deus chamou vários ministérios. O nosso ministério é um ministério de mestre. É um ministério de ensinamentos, de cursos. Deus, ele chamou uns para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros, né? E assim vai. Os ministérios, deu dons para uns, dons para outros. Então, o que a gente tem? Um ministério de mestre. Então, o que o mestre tem que fazer? Estudar para ensinar. Então, o que a gente tem? O Instituto Transmitir, que é um ministério de ensino. Ensino do quê? Ensino da palavra. Só que
que a gente traz junto? Ciência, neurociência, psicologia, psicanálise, terapia. Para quê? Porque ajuda. E se ajuda, é mais rápido. Então, gente, aproveita, assiste todos os podcasts. Você vai ver que tem muito assunto aí que vai ajudar a transformar a sua vida. E se inscreve, curte, comenta. Esse joinha que você deixa aí para nós é muito importante para quê? Para que o YouTube entenda que você está gostando desse material. E cada vez que a gente faz um vídeo novo, ele manda para você. E aí, quando você compartilha, o que acontece? O YouTube entende que é um assunto relevante e que outras pessoas estão assistindo. E se você compartilhar no WhatsApp e em outros lugares, ele também entende que você, além de estar assistindo, você está compartilhando em outras redes sociais, e isso também é importante. Então, fica à vontade para compartilhar. O Gê está escrevendo o quê? O nosso Instagram. Nosso Instagram, para você nos seguir lá também, que lá também tem muito material. Então, muito obrigada, uma boa noite, que Deus te abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe. Deus abençoe, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.